Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para ler uma página, como é de praxe, na Associação Espírita Nosso Lar, que estão se fazendo reflexões sobre muitos livros, muitas páginas, muitas mensagens. E hoje nós vamos falar justamente de um livro que deveria ser livro de cabeceira de todos nós. Penso eu que vocês já sabem meu nome é Alcione. E eu estou aqui apenas para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essas lições de Jesus. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Jesus, amigo de todas as horas, que tu possas nos envolver com essa luz, com esse olhar de mansetude, de vibrações amorosas para todos nós que aqui estamos, nesse planeta Terra, em transição. Que Deus, nosso Pai Criador, nos envolva hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Bom, a página que nós olhamos, assim, pegamos ao acaso que não existe, né? É desse livrinho aqui, ó. Estão vendo? Pois é. Palavras da Vida Eterna, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos ver? O nome da página é Apreço. Muito interessante, né? Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. É um registro de Paulo. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Não tem como se queixar de estar sempre trabalhando, ocupado e não poder dizer graças a Deus, não é? Temos que acordar já agradecendo a Deus, nosso Pai Criador. Considera-as sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças um minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade, no entanto, experimentarão os colegas de ação, conhece-te a solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação do teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te amizade, contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e abençoar, para que a alegria siga adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça em seu nome o último verme na última reentrância abismal. É um puxão de orelha, não é? Para todos nós.
Mas ao mesmo tempo que é um puxão de orelha, também pode ser considerada essa página como uma reflexão, como, né, o Santo Agostinho lembrava bem que todos os dias nós deveríamos estar fazendo essa reflexão diária. O que eu fiz que realmente não foi muito bom, não colaborou e não contribuiu para a vida do outro? E o que eu deixei de fazer para contribuir para o outro? Então isso tudo faz com que a gente entenda, se Santo Agostinho fazia essa reflexão diária do que eu precisava fazer ainda no outro dia, imagina nós, não é? E a página realmente vem dizer para a gente que ninguém é tão ocupado, pode-se dizer tão ocupado, que não tenha um minuto para estar falando para alguém uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, de carinho, de afeto. Nesse tempo de pandemia a gente está vendo muito isso. As pessoas muitas vezes se isolam com medo do vírus e acabam realmente entrando num processo depressivo porque não conseguem conversar com ninguém. E nesse momento a tecnologia favorece a gente, porque uma chamada de vídeo para uma pessoa idosa, para um vizinho, até mesmo para um parente, né, que muitas vezes está precisando do nosso auxílio, não pela doença física, mas pela doença moral, que é a pior doença que tem, não é? Pelos seus, muitas vezes, problemas sérios que ele cometeu, mas quem somos nós para julgarmos qualquer um? E, na verdade, a página vem nos dizer que até o Pai do Céu, que tanta coisa faz por nós, mesmo assim ele tem sempre um instante para nos acudir e acudir qualquer um de nós, sejamos a criatura minúscula que sejamos, não é? E aí ele diz também aqui da questão que do elogio, né? A gente tem que ter cuidado. Eu me lembro que na própria Juventude Espírita Libertação, o tio Raul e a tia Olívia se preocupavam muito com essa questão do elogio, dizendo que a gente tinha que ter cuidado para que a pessoa não enaltecesse muito, né, essa vaidade, né, e acabasse muitas vezes, né, como muitos oradores espíritas aí, levando para um outro caminho, né, a lisonja muito, vamos dizer, exacerbada, acaba prejudicando o próprio espírito na sua evolução. Então nós precisamos realmente ter cuidado que na hora que a gente tem a gratidão pelo outro, que a gente tenha gratidão, mas que não seja apenas, né, aquele elogio para dizer, não, vou elogiar para deixar ele para lá, né? Não, é para a gente realmente, não nesse momento abraçar, mas abraçar virtualmente, espiritualmente, dizer, meu irmão, realmente você contribuiu muito para a minha vida, mas deixa estar, que ele vai entender, através dos exemplos que a gente conseguir aplicar daquilo que ele falou, ele vai entender que valeu a pena a palavra, o legado que ele deixou para cada um de nós. Então nós que somos pais dentro das próprias famílias, que a gente tenha realmente um minuto para escutar o outro, um minuto para dizer para o outro que ele é importante para nós, mesmo que seja aquela pedrinha no nosso sapato, mas ele é importante para nós. Ele é que vai nos testar a paciência, ele que nos vai realmente testar a nossa persistência em fazer o bem. Então que a gente tenha esse compromisso com Jesus. Porque Jesus, na verdade, não é? Ele não julgou nem a mulher adúltera, que na verdade ele não podia nem dizer que absolvia ou que condenava. O que ele fez? Simplesmente jogou o questionamento para a multidão. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então que a gente possa ter cuidado com as nossas falas, com as nossas recriminações, com as nossas intervenções na vida do outro, porque cada um é uma individualidade. Muitas vezes a gente quer do outro aquilo que ele não tem condições ainda de ser. Então nós precisamos, para isso, termos a consciência de que somos espíritos em evolução. Ninguém é perfeito, só Deus. Então aquilo que o outro não consegue fazer ainda e que nós conseguimos, nós também já tivemos naquele patamar.
E ainda temos que entender das diferenças. Não é? Aquilo que o outro faz que não me é agradável, pode ser que ele, nesse momento, esteja ajudando a gente a perceber em nós mesmos as nossas falhas. Então, que nós tenhamos realmente o compromisso de termos apreço, cuidado com o outro, nem que seja por um olhar, não é? Por um vai dar certo. Nós temos aí, muitas vezes na nossa cultura, quando alguém erra, da gente dizer assim, viu? Eu não falei que não ia dar certo. Mas não é assim que a gente tem que fazer. Porque, infelizmente, a gente ainda tem a cultura do fracasso. Não é? O erro como cultura do fracasso. E não deveria ser. O erro precisa ser sempre um grande aprendizado para todos nós. Então, quando a gente encara o erro como uma bênção de aprendizado, a gente não vai errar de novo, não é? Agora, quando a gente só tem alguém que diga pra gente que não disse que isso não ia dar certo, o que a gente está aprendendo com isso? Então, nós precisamos, como tem um teórico que eu gosto muito de falar, que é o Rubem Alves, que ele diz que nós nos preocupamos muito em desenvolver a oratória, falar bem, convencer as pessoas, persuadir as pessoas pelo nosso verbo, mas o que a gente precisa hoje é desenvolver a escutatória, que é a habilidade de ouvir o outro. Esse sim é o apreço maior que nós deveríamos ter pelo nosso familiar, não é? Pelo nosso companheiro, por alguém que trabalha conosco. Então, que nós tenhamos essa responsabilidade maior de perceber no caminho quanta coisa a gente pode aprender, quanta coisa a gente pode ainda colocar em prática. E olha que nós temos muita responsabilidade, porque a doutrina espírita traz para nós a responsabilidade do aprendizado. Se nós sabemos o erro, né, a responsabilidade é maior. Então, que nós possamos entender, fazer uma autoanálise, usar o auto-perdão, que a Joana de Ângeles trabalha muito, não é? Mas esse auto-perdão de estarmos reparando, né, aquilo que fizemos através do acerto, através realmente daquilo que a gente precisa fazer para acertar a nossa caminhada. Então, que o nosso caminho seja mais de observação, mais de acolhimento, mais de escutatória, mais de apreço, como disse aqui nosso querido Emmanuel na página, não é? Para que a gente se sinta melhor. Porque quando eu faço bem para o outro, o primeiro beneficiado somos nós. Ninguém está fazendo favor para ninguém, não. Nós estamos nos beneficiando por aquelas vibrações de luz positivas, pelos eflúvios de paz. Nós estamos nos conectando com o bem, com os mensageiros que estão aí para fazer essa transição planetária. Então, que tenhamos realmente o compromisso e o dever de estarmos ajudando o nosso próximo, não com acusações, mas com apreço, com carinho, com acolhimento, com perdão, mostrando a ele que ele pode e tem oportunidade de fazer melhor, mostrando a ele que Deus nos dá muitas oportunidades. E quem somos nós para não darmos oportunidades para os outros também? Eu me lembro quando eu estava ainda na direção de uma escola pública e que eu percebia que uma servente estava lá varrendo o quintal, a quadra da escola, com uma certa desagrado e parava muitas vezes. Eu cheguei para ela, em vez de eu chamar a atenção dela, que a quadra não estava sendo bem limpa, eu chamei ela no cantinho e falei assim, o que está acontecendo com a senhora? Hoje a senhora não está muito bem, não é? Eu acho que porque, na verdade, a senhora, para mim, é considerada uma pessoa tão comprometida com esse trabalho que a senhora está fazendo, e hoje a senhora está realmente triste, acabrunhada. Eu não falei que estava suja a quadra, falei com ela. E ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, ela falou assim, Dona Alcione, eu estou muito triste. Meu filho hoje foi preso.
Meu Deus, como que um coração de mãe vai trabalhar numa escola, né, tendo seu filho sido preso? Aí ela deve estar parando para pensar, deve ter parado para pensar, né? Aonde que eu errei? É isso que todos nós fazemos, essa pergunta, né? Olha, novamente a cultura do fracasso. Aonde eu errei? Quando a gente sabe que se a gente cumprir a missão que Deus nos deu, não é? Que está bem explícito no livro dos Espíritos, a missão dos pais para com seus filhos, a missão das pessoas que moram no mesmo lar, de se complementarem, de se entenderem, de se reequilibrarem. Se nós cumprimos a missão, não temos nada a temer, consciência tranquila e o pedido a Deus de que eles sejam amparados. Então, que nós tenhamos essa pandemia, esse distanciamento social, com uma grande lição de apreço, como disse o Emmanuel aqui, que a gente tenha muito mais vontade de estar com o outro, mesmo virtualmente, para dizer para ele: muito obrigada por você existir. Você é muito importante para mim. Isso é um elogio? Sim, mas é um elogio que vem de coração para coração. Então, meus irmãos, eu vou pedir a Cláudia, eu vou passar para a Cláudia para editar o vídeo com um vídeo assim que eu acho que é um grande, tenho certeza que é um grande aprendizado, que se chama Caminhando com Tintim. Caminhando com Tintim é um menino que vai sair com a mãe todos os dias para ir para a escola e no caminho ele observa tudo. Ele aprende, ele consegue falar com as pessoas quando a gente não consegue, quando a nossa vida é numa correria só, por isso que nós estamos aí nesse cantinho, né? Corremos demais, agora precisamos parar. E aí nos traz uma grande reflexão do que nós estamos fazendo com a nossa própria vida, do que nós estamos ganhando de aprendizagem nessa encarnação. Então, meus irmãos, que nós tenhamos consciência, não é? Porque consciência ninguém faz, ninguém ter consciência, a gente sensibiliza para o outro se conscientizar, porque conscientizar-se é um processo de dentro para fora, feito através da reforma íntima, que todos nós precisamos realmente trabalhar. Então, meus irmãos, que tenhamos fé, otimismo, lembrando sempre da Casa do Caminho, da Casa da Santíssima, onde ela recebia os sofredores e dizia para eles, depois de dar um caldo quente, roupas limpas, tudo isso passará também. Que Deus, nosso Pai Criador, nos abençoe e que Jesus esteja conosco sempre, e Ele está. Nós é que nos afastamos através da nossa descrença, através da nossa falta de fé. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Jesus, agora estamos agradecendo a Ti, Senhor, por essa reflexão de uma página psicografada por Chico Xavier. Que tenhamos sempre luz em nosso caminho, vibrações positivas e sempre agradecendo a Deus, porque aqui estamos e queremos aprender cada dia mais. Muito obrigada, Senhor, que essa pleiade de mensageiros de luz envolvam toda a humanidade nesse momento de transição planetária. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus. Tintim, Tintim, vamos na casa da vovó depois da música? Vamos? Música. Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó,
há também o que me parece mais valoroso para Tintim: os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho, só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá blá blá, o pequeno a soltar beijos infinitos e abanar, 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 até não mais enxergar. Quando seu João tá dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho em respeito ao sono do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. O segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores dão um xarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre em disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros, a sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos, que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário.